Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria podermos continuar nossa semana refletindo os temas Famílias Restauradas. Aqui é o Paulinho da comunidade São Rafael. Queria trazer com vocês uma reflexão que tem como um pano de fundo, como reflexão, a história de Sara e Tobias, tirada do livro de Tobias, e tendo como tema dessa reflexão a missão da família, ser para o mundo um sinal do amor de Deus. O texto é tirado do capítulo 3, do versículo 20 e 23. Diz assim: Não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios, mas todo aquele que vos honra tenha certeza de que sua vida, se for provada, será coroada, que depois da tribulação haverá libertação, e que se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia, porque vós não vos comprazeis em nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança, depois das lágrimas dos gemidos, derramais alegria. O Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito. Essa palavra está dentro do contexto da história de Sara e Tobias. E para entendermos melhor, nós precisamos ler toda a história. Rapidamente, queria dizer para vocês que a história deles é muito bonita. A história desse casal. E que nos ajuda muito no nosso relacionamento matrimonial, no nosso relacionamento de casal. Tobias é filho de Tobite. Esse homem temente a Deus, que honra a Deus com o dízimo, honra a Deus fazendo viver os preceitos, mas está numa situação de sofrimento. Está numa condição de sofrimento por ser perseguido, por estar passando por uma condição financeira precária e porque está cego. E precisa que seu filho procure e busque ajuda. Portanto, manda Tobias viajar até a sua parentela, onde encontra Sara, essa moça que também está num grande sofrimento. Inclusive, esse texto que eu li com vocês é a sua oração. Uma moça também que está com o coração voltado a Deus, mesmo no sofrimento. A história de Sara é interessante porque ela vive na perseguição de um demônio que não deixa ela consumar seu casamento. Já tinha se dado em casamento a 7 maridos, e todos eles morreram na noite do seu casamento. Antes de consumar o casamento, todos morreram. Portanto, ela vive uma infelicidade. Não consegue ter uma vida feliz de casada e, portanto, é, de certa forma, injuriada pelas pessoas, perseguida, mal vista. Aqui a grande maledicência e fofoca em relação à sua pessoa. Esse texto, essa história nos ensina que o amor de Deus sempre é providente. Que o amor de Deus vence todo sofrimento. Vejam que nos personagens, cada um tem o seu desafio, assim como nós temos o nosso desafio. Muitas vezes, o relacionamento matrimonial, de casal, não é fácil. É uma luta cotidiana. Mas não é, por assim dizer, Deus esqueceu ou abandonou. Não. O amor de Deus é providente, é unitivo. Fez assim com Sara e Tobias, faz e fará com cada um de nós. Esse amor é providente porque ele vê o coração, porque ele vê as disposições. Muito que nós encontramos, e são desafios para os casais, são que procuram ajuda, procuram socorro nas horas de crise, nas horas de sofrimento, em outras coisas, em outras situações, em outras crenças. Muitas vezes no horóscopo, na numerologia, na astrologia, nos búzios, enfim. Quantas coisas hoje se levantam para a tentativa de resolver os problemas
principalmente de relacionamento, principalmente de vida amorosa, de uma forma tão errônea, tão distante do amor de Deus. Esses caminhos desviam, esses caminhos não levam para o encontro com Deus, mas levam para distante de Deus. Vejam que ao lermos a história de Sara e Tobias, nós vamos perceber que eles procuram socorro em Deus. Não procuram socorro em qualquer coisa, em qualquer crença. Mas eles são tementes a Deus. São homens e mulheres de oração, que buscam em Deus a sua providência e buscam em Deus o seu socorro. Muitas vezes o que nos falta é isso. Acreditar que Deus não nos deixa faltar. O texto diz bem claro isso, né? Na tribulação há uma libertação. E ainda se houver castigo, nós temos acesso à misericórdia. Se houver alguma perda, podemos saber que depois da tempestade vem a bonança. E mesmo entre lágrimas e gemidos, Ele derrama alegria. É essa confiança que nós temos que ter. Saber que nós possamos prostrar em oração, que Deus ouve o coração contrito, o coração temente. A história também nos ensina que o amor de Deus nos livra do mal, de todo o mal. Vejam que Sara passa por tormentos porque um demônio, o texto diz bem claramente isso, o demônio a mordeu, a persegue, para que ela não tivesse feliz casamento, para que ela não tivesse feliz relacionamento. Muitas vezes nós somos perseguidos por N problemas no nosso amor, no nosso relacionamento casal. Muitas vezes temos problema de relacionamento sexual, muitas vezes é o conflito pessoal de que cada um leva para o relacionamento, ou às vezes é os relacionamentos fora, com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Por isso nós precisamos pedir a Deus que nos livre de todo mal. O inimigo de Deus não quer a felicidade do casal. O inimigo de Deus não quer a felicidade do casamento. Ele quer desunir, porque ele sabe que colocando um contra o outro, colocando as dificuldades e separando os casais e não havendo matrimônio, a família não continuará. E se as famílias não perseverarem, não caminharem, distanciarem de Deus, perde o sentido da criação divina. Portanto, o inimigo, querendo ferir o coração de Deus, fere os corações dos casais. Nós pedimos que o Senhor nos liberte de quantas situações mal resolvidas na questão sexual. Quantos casais têm se separado, muitos maridos, muitos esposos têm procurado vida sexual fora do casamento, quantas esposas têm procurado vida sexual fora do casamento, porque não perceberam ainda que são acometidos pelo esse mal, que muitas vezes, em vez de trazerem um prazer unitivo ou criativo na vivência sexual, produzem diferenças, produzem maledicência, sofrimento. Quantas vezes há conflitos, porque de um lado cobra-se do outro, de um lado a fofoca, a maledicência. Quantas vezes você discute seus problemas de relacionamento com terceiros e não com sua esposa, não com seu esposo? Portanto, nós precisamos pedir que o amor de Deus, que a graça de Deus nos livre desse mal. Pedir ao Espírito Santo que nos livre desse mal. Quantas vezes nós maldizemos os casais, muitas vezes fofocamos, muitas vezes prejudicamos o relacionamento a dois. O relacionamento com pessoas fora. Quantas vezes pessoas intrometem de fora nos casais para dificultarem um bom âmbito. Aqui entram a pessoa dos cunhados, as pessoas, os sogros, os pais, enfim, amigos, e que muitas vezes dificultam, colocam situações, querem resolver. Nós precisamos estar atentos a isso. Aquilo que está e precisa ser decidido e vivido a dois, precisa ser discutido a dois. Precisamos aqui então pedir
que o amor de Deus livre desse mal. Que nenhum espírito mal, que nenhum demônio possa tirar a alegria e a felicidade, mesmo os desafios do casal, do matrimônio. Encontramos também que o amor de Deus, na história de Sara e Tobias, cura, como curou a cegueira de Tobit. Todos nós precisamos ser curados. Todos nós trazemos no nosso interior enfermidades. Todos nós trazemos na nossa vida alguma coisa que precisa ser sarada. Porque o que quer dizer sarado, santo? Quer dizer livre de todo sofrimento, livre de toda doença, livre para amar a Deus. Nós ainda precisamos aprender com isso. Não é somente curas físicas, psicológicas, são curas da alma. Muitas vezes nós trazemos muitas manchas, muitas máculas do nosso passado e que nos ferem, que nos machucam. Portanto, a vida de oração é fundamental. A história de Sara e Tobias nos mostra isso claramente. Enquanto Tobit, o pai de Tobias, reza, confiante que Deus faria na vida dele a diferença, na vida de seu filho Tobias a diferença, Sara do outro lado também reza, confiante que Deus não o abandonaria, mesmo na última, nos sete maridos. Eu tenho certeza que muitas mulheres não suportariam no segundo. Sara suportou nos 7. Deus a curou, a libertou, a tirou do seu coração tudo isso que causava uma dor profunda. Ser rejeitada, ser abandonada, ser esquecida. Deus não esquece você, esposa. Deus não esquece você, esposo. Deus te cura, te liberta. Basta que cada um o procure de coração temente, de coração disposto. Não fiquemos colocando nossa vida em qualquer situação, em qualquer crença. Nós precisamos estar voltados para Deus. Ter uma vida reta de oração. É isso fundamental. Enfrentar o sofrimento, nós aprendemos isso com Sara e Tobias. Eles não ficam mergulhados somente no sofrimento, na angústia. Eles enfrentam seus sofrimentos. E precisamos estar unidos para lutar. Veja que o desfecho da história, o desfecho do acontecido, do texto, quando nós lemos todo o texto, Sara e Tobias, nós vamos ver isso, que eles venceram porque uniram. Sara vai com Tobias para a casa de Tobit e eles se unem em família. Se o seu sofrimento, se a sua dificuldade como casal, como matrimônio, hoje está grande, pense também que a unidade faz a diferença. A unidade de amor, a unidade a Deus, a unidade com a pessoa um ao outro, vence toda dificuldade. Peçamos a Deus nessa reflexão que ilumine e santifique nossas famílias, santifique os nossos casais. Senhor Jesus, eu peço sua graça e a libertação e a providência em todos nós casais, todos nós maridos, esposas, em todo casamento, em todo matrimônio. Que o Senhor nos desperte a viver a sua providência, mesmo no meio das dificuldades. Que o Senhor cure e liberte todas as enfermidades que tenham cometido os casais, os matrimônios. Arranque, Senhor, tudo aquilo que tem perturbado e ferido o coração desses homens e mulheres. Peço, Senhor, que nos liberte de todo o mal que tenha afligido e tem acometido a vivência sexual, os conflitos pessoais e ainda, Senhor, tem gerado fofocas e maledicências. Enfim, Senhor, eu agradeço por saber que o Senhor já está atendendo a nossa oração, que o Senhor está conosco, é um Deus presente, Emmanuel. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor nos ama e nos perdoa. Queria desejar aqui a graça e a paz de Deus no seu coração, no coração do seu relacionamento. Até uma próxima. Fique na paz. Assim seja.